Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 126, aquela edição que a gente responde as perguntas dos nossos confrades, né? Será que os confrades capricharam nas perguntas, hoje que teremos aqui uma presença ilustre nesta edição, ou deixaram as perguntas mais brandas? Acho que não, hein? Acho que vieram perguntas capciosas que vão deixar a gente em maus lençóis, principalmente sobre o GP do Azerbaijão, né, que vai acontecer esse final de semana, tá todo mundo aí na expectativa. Mas antes vamos chamar ele aqui primeiro, o grande Adalto, que já está a postos aí nesse feriado, curtindo o feriado. Olha como o Adalto tá à vontade lá, ó, camisa tranquila. Hoje eu tô promovendo kart amador aqui, viu, Adalto? Tá certo, tá certo. É onde começa tudo. Vê se dá para ver, o Kart Flash Cup é a camisa aqui do campeonato do meu amigo Rogério, lá de BH. Legal, é isso aí, é onde começa tudo. Sem kart não tem automobilismo. Sem kart não tem automobilismo, principalmente kart amador, né? Grande Bruno Aleixo, grandes confrades, estamos aí. Não esquece do nosso joinha. Esquece do nosso joinha. Já já a gente fala isso tudo, porque agora vamos chamar ele, que está aqui hoje para responder as perguntas, muitas perguntas capciosas, difíceis. O grande Fábio Campos hoje fez lá um adendo no seu contrato, está recebendo um extra, né? E estará aqui hoje para responder as perguntas. Como assim, não? Eu sou convidado especial, Bruno Aleixo. Hoje eu espero ser tratado como um convidado, com todas fazer o meu jabá lá no final. Eu sou um convidado especial nesta edição. Deixa para o ouvinte aí essa incumbência de tratar você bem depois nos comentários, né? Você sabe que esse programa aqui esse programa que a gente responde perguntas gera muitos comentários depois, assim, nem sempre elogiosos. As nossas, né? O Adalto não tem problema, todo mundo tá de boa, elogia. Eu assisto todos. Eu acho que vocês são um pouco desleixados, sem nenhum trocadilho, nos programas de quinta-feira. Vocês são muito mais. Vocês ficam mais. Eu não sei, às vezes vocês passam umas perguntas meio assim, não sei. Vocês precisam de alguém para ficar aqui marcando vocês em cima. Tenho certeza que hoje vocês vão levar a sério as perguntas. É um ombudsman, né? Seria mais ou menos assim, um ombudsman. Muito bem. Muito bem, ó, você já sabe, os nossos twitters estão aparecendo aqui embaixo. Aliás, na última edição eu falei o Twitter aparecendo aqui embaixo. Não apareceu. Mas eu dei uma travada aquela hora, então eu não sabia que vocês tinham falado. Você não ouviu? Você não ouviu que eu já tinha pedido os tweets, mas o editor do programa te sacaneou. Porque deixou seu dedinho no vácuo. Exato. Agora tá aqui, ó. Eu tô chamando, tá aparecendo. E os nossos no último? Não, é porque eu falei os twitters antes dele. E aí o editor colocou na hora que eu falei. Ele não estava prestando atenção, porque ele não presta. Eu não estava prestando atenção, não. Eu caí. O meu computador travou. Eu não vi que vocês falaram. Aí ele falou 30 segundos depois. E o editor falou: não vou colocar de novo 30 segundos depois. Eu recebo por Twitter colocados. Se eu colocar mais uma vez, não dá, não tem condição. Bom, o meu Twitter, @BrunoAleixo80, do Fábio, @CampusFB, e do Adalto, @AdaltoReis. E aqui no YouTube, você já sabe, né? Dá o joinha lá no joinha aí do YouTube, inscreve no canal, marca lá o sininho. É isso aí. E não esquece de divulgar, hein? Divulga o vídeo aí para o pessoal chegar e acompanhar o nosso trabalho. Vamos trabalhar, pessoal? Vamos começar a trabalhar, né? Porque, trabalhar um pouquinho, apesar de ser feriado, né? A gente trabalha, né? A gente trabalha no feriado. Aliás, é feriado porque teve tanta confusão com feriado, né? Adianta feriado, não sei o que lá com feriado. Então a gente não sabe muito bem. Minha mulher foi trabalhar. Tá vendo? Então, estamos aqui cumprindo este meio feriado. Será? Meio feriado. Pode ser que seja, não seja. Bom, enfim, estamos aqui. E vamos começar com as perguntas, né? A primeira pergunta é do Igor Árabe. Ele está dizendo que ele não é o William Alves, está me puxando a minha orelha. Será que eu confundi o nome? Não sei. Bom, se eu tiver confundido, me desculpa. Houve alguma atualização na aerodinâmica dos kits para ovais na IndyCar nos últimos 2 anos? Ele disse que está perguntando isso em relação a 2019 e 2020, porque achou as 500 milhas muito mais disputadas esse ano. Vai você primeiro, Fábio Campos, que está chegando aí, já vai responder essa de cara.
Houve sim, Igor. Houve a Índia, até falei isso depois das 500 milhas, né? Acho que esbarrei isso aqui no Loucos também, bem por alto. As 500 milhas são resultado de um trabalho, eu até disse, né? Não chegaram ainda num ponto de algumas 500 milhas recentes, mas há um trabalho. Quando eu disse que há um trabalho, é porque os caras colocam o carro na pista, andaram em outubro, se não me engano, e colocaram antes do campeonato começar, foram para Indianápolis, eu me lembro bem, até o Rinus VeeKay até quebrou o dedo num acidente, vou lembrar essa notícia para vocês se lembrarem desse teste antes do campeonato começar. Então eles vão colocando, colocando configurações, testando configurações, mexendo, por exemplo, nos boards, ou seja, há sim, Igor, um trabalho específico de evolução constante e de tentativa de fazer as 500 milhas cada vez melhores. Estão cogitando até uma espécie de push-to-pass especial, que aí eu já não acho tão adequado, mas estão cogitando, então eles vão mexendo, eles vão tentando sempre trabalhar em Indianápolis especificamente. Muito bem, pergunta do Bruno Ferreira. Fala. Posso fazer um adendo? Não sei se vocês repararam, mas a asa traseira de Indianápolis está ali por enfeite, né? Ela é bem baixinha, né? Ela praticamente não tem angulação nenhuma, reparei muito nisso, tá quase com um enfeite ali. Mas se você tirar o enfeite, lembra do Mário? O Bruno vai lembrar do Mário Andretti poucos anos atrás, que foi andar no carro da Andretti. Você lembra, Bruno? O que aconteceu com ele? O carro dele. Mas não foi a asa traseira, né? Ali era o defeito do carro, não era da asa dianteira. A asa traseira caiu e o carro dele deu, acho que 8 giros no ar. Enfim, é uma imagem. Para quem não sabe, deve estar. Esse acidente aconteceu depois que o Mário Andretti já tinha aposentado há muito tempo. Ele falou assim: vou dar uma volta aqui em Indianápolis. Aí soltou a asa, o carro saiu girando o cambalhota. A pintura do Tony Kanaan, o verde, 7-Eleven. 7-Eleven. Já pensou se acontece alguma coisa mais grave ali? O cara teve uma carreira longa, foi campeão de tudo. Na minha opinião, um dos melhores pilotos de todos os tempos. E o cara consegue... O cara tem alguma coisa ali, que coisa, hein? Impressionante. Vamos lá, Bruno Ferreira. Em uma eventual dobradinha da Red Bull com Pérez em primeiro, ou da Mercedes com Bottas em primeiro, acham que poderia vir uma ordem de equipe para deixar o companheiro passar? Tá dizendo aqui que é contra as ordens de equipe, mas quer saber se as equipes teriam coragem de fazer isso. E aí, Adalto? Nesse momento, eu não faria isso. Nesse momento, que está muito cedo no campeonato ainda. Nesse momento, eu não faria isso e ficaria chateado se alguma das duas fizesse. Atenção, hein? A pergunta não é essa. A pergunta é, você acha que eles vão fazer isso? Eu acho que a Red Bull tem mais chance. Adalto. Eu acho que a Red Bull tem mais chance de fazer isso do que a Mercedes. Muito bem. E aí, Fábio? Boa. Eu concordo com a primeira resposta. O Adalto fugiu da pergunta, mas eu concordo com a fuga dele. Acho muito cedo, mas acho que eles fariam. Acho que eles não têm o menor descaramento. Os caras fazem toda hora, toda corrida. Já teve esse ano. Enfim, eu acho que eles fariam. Eu também acho que não deve se fazer. Lembre-se da Ferrari fazendo, em favor do Vettel, o tiro no pé que foi no comecinho de ano com o Leclerc. Então, no começo de ano, eu já falei aqui, eu já contei essa história várias vezes aqui, lá no café. A Audi perdeu um título de DTM porque escolheu o piloto errado e começou a dar ordem contra o Mortara, esse Eduardo Mortara que está na Fórmula E, começou a dar ordem contra ele no começo do campeonato. Chegou no final, ele era o piloto que estava brigando pelo título. Os pontos que ele teve que ceder, tiraram o título dele. Então, o bom senso indica não façam. Mas esses caras não têm muito bom senso nessas horas, não. É verdade. Fernando Lima pergunta para o Adalto: como é o organograma administrativo de uma equipe de Fórmula 1, já que são empresas, pode-se dizer de grande porte? O chefe de equipe precisa validar as decisões de todos os departamentos, desde o técnico ou mesmo o jurídico? Bom, depende, né? Depende da equipe. Grande porte, eu não sei como que é a legislação lá, as equipes são da Inglaterra, Áustria e Itália, né? Só tem equipe desses 3 países, né? Eu acho que sim. Eu não sei como é a legislação lá nesses 3 países. Aqui, uma empresa acima de 500 funcionários já é grande empresa. O que eu acho um absurdo, né? Devia ser grande empresa com muito mais do que 500 funcionários, mas já é de... Ou criar uma outra categoria. Ou criar uma outra categoria, alguma coisa assim. Mega empresa.
sei lá. Depende muito da equipe. Todas elas têm um organograma diferente. Mas, por exemplo, eu conheço um pouquinho da Mercedes e da Red Bull. Não, o Toto Wolff não precisa validar todas as decisões. Ele fica ciente das decisões, mas às vezes ele fica ciente depois que as decisões já foram tomadas, né? Só para ele não ficar no vácuo, né? Como é que fala? Quando você não centraliza. Assim, ele delega. Ele delega bastante, entendeu? Então, a Red Bull um pouquinho mais, e o Helmut Marko, todas as decisões lá financeiras e em relação à contratação ou demissão de pilotos, precisa passar por ele. A parte técnica, ele não mete o bico, fica só com o Christian Horner e o Adrian Newey. E o Adrian Newey tem uma independência lá, uma autonomia que nenhum outro engenheiro na Fórmula 1, técnico, chefe de motores ou projetista tem. Então, nessas duas equipes é assim. É interessante, né? Porque realmente, se você pegar e comparar com as equipes de antigamente, né? Com essa entrada das montadoras e tal, viraram grandes empresas mesmo, né? Deve ter umas regras meio complexas, né? Tem, por exemplo, lá na Res, aquele Gunther Steiner, ele precisa validar tudo. Então depende muito das equipes. Na McLaren, o Zac Brown também, ele delega bastante, ele cuida mais da parte comercial, da parte com as outras equipes. Ele faz muito o que o Niki Lauda fazia também na Mercedes antes de falecer, né? Delega muito, muito querido, inclusive, lá pela equipe, né? Ele é muito querido, é um dos mais queridos pela equipe lá. O Toto Wolff também é muito respeitado, não sei se ele é tão querido, mas ele é muito respeitado pelo pessoal da Mercedes, muito. Muito bem, quer falar, Fábio? Próxima pergunta, por favor. Muito bem. O Jeremias Marquezine. Adalto, com os novos testes nas asas, se a Red Bull tiver que mudar, o Dude ou o Mate comentaram quando imaginam que a Red Bull vai perder em quanto imaginam que a Red Bull vai perder em retas? O Mate disse que não vai perder nada, porque já não perde, já hoje não faz diferença. Então ele disse que não vai perder nada, que a asa está dentro do regulamento, sempre esteve, e só vai ficar fora do regulamento se eles alterarem lá, que eles vão alterar para pôr o Ricard, aí eles vão alterar a asa deles. O problema ali é o material que a asa é feita. Ele falou para mim que o material, a asa é super fina, né? E ela dá essa flexionada com a velocidade, que é uma flexionada permitida pelo regulamento, sempre passou, a asa sempre foi assim. Tô agora me falando as palavras dele, eu falei com ele, inclusive hoje, porque hoje a Red Bull chegou com uma asa nova lá, né? Então, eu falei, essa asa nova é por causa disso. Então ele me respondeu isso, a asa sempre esteve no regulamento, essa também está no regulamento. Eu falei, ela flexiona? Ela falou, ela flexiona o que o regulamento permite. Entendeu? Então, quer dizer, é isso. Ele acha que não vai perder nada. Também ele não ia falar outra coisa, né? Não, ela flexiona bem além do regulamento. Nós estamos... Entendeu? Ele falou que é feito teste de carga, antes da classificação, né? Antes do carro ir para o parque fechado. Entendeu? Sempre passou. Então ele disse que não vê nenhum problema, mas ele vê problema na asa dianteira da Mercedes. Ele não entende como passa no teste. Entendi. É a guerra, né? Estão na guerra, né? Muito ele bem. Falou para mim, pergunta pro Dude como é que eles fazem para passar aquela asa dianteira no teste. Sei.
Vamos lá. O Paulo André Lopes, vocês acham que a dificuldade da Mercedes aquecer os pneus, principalmente na classificação, está relacionada à ausência do DAS? E aí, Fábio? Eu gostaria só de saber por que por eu não ter optado por responder, complementar uma questão, eu perco o direito de complementar todas as outras. Você pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim. Entendeu? Foi meu. É porque versões oficiais à parte, né, o Bruno, há uma esperteza dos engenheiros que passam nos testes de fato, mas os testes não são tão fortes quanto a ação, a força da aerodinâmica na pista, né? Eu até coloquei no meu Twitter esses dias, né? São aproximadamente 2 toneladas que um carro de Fórmula 1 recebe quando está em alta velocidade de pressão aerodinâmica. O teste não tem isso. Os engenheiros sacaram isso, então eles passam no teste e flexionam na pista. Eu até questiono alterar, se isso é realmente uma questão que a FIA deveria estar debruçada com tanta veemência, mas se está lá no regulamento, é por isso que a FIA vai alterar a força do regulamento, e a Red Bull já falou que terá que alterar a asa, a Ferrari falou que terá que alterar a asa, enfim, o quanto perde é que cada um fala uma coisa, enfim, é muito difícil de quantificar, né? Até porque quem sabe não vai contar também, né? Nós vamos perder tantos décimos. Dito isso, qual que é a pergunta? A pergunta do Paulo André Lopes. Vocês acham que a dificuldade da Mercedes de aquecer os pneus, principalmente na classificação, pode estar relacionada à ausência do DAS? Pode ser. Depende muito de pista para pista, né? Lembremos que o DAS era mais eficiente em algumas pistas, mas nem era usado em outras. Eu acho que é um problema do carro, mas o DAS pode ser que em uma dessas pistas que a Fórmula 1 já correu teria sido melhor para a Mercedes, sim, pode ser. Muito bem. Só uma coisinha antes de você continuar. Eu dou outra resposta, eu falei que o Mate pediu a perguntar para o Dude, eu perguntei, eu mandei já a pergunta para ele, já faz mais de 2 horas, foi até agora olhar o celular, não respondeu ainda. Dei um oi para ele. É o fuso horário. Respondeu ainda. Um fuso horário diferente. Muito bem. O André Siqueira, quais equipes devem priorizar mais as retas e quais devem priorizar mais a parte sinuosa em Baku? Engraçado, viu, Adalto? A gente já recebeu essa pergunta desde que acabou o Grande Prêmio de Mônaco várias vezes, né? Parece que são 2 pistas diferentes dentro da mesma pista, né? Mas olha, eu acho que são, viu? E tem essa curiosidade, assim, a equipe não teria que fazer um carro que conseguisse andar bem nos 2 setores, assim? Não, eu teria, mas eu acho difícil, porque você tem ali o setor 2 que parece Mônaco, o setor 3 parece Monza. Então, né, fica difícil. Então, eu acho que eles têm que tentar priorizar alguma coisa em detrimento à outra, né? Eu priorizaria o setor 3, porque o setor 1 também é um pouco de alta, ele tem ali 2 curvas só, basicamente, o resto também é reta. Você tem mais pista com alta. Em compensação, eu não fiz a conta ainda quanto tempo de pista tem no setor 2, que é um tempo alto que tem ali, porque ele é grande e ele é muito travado, né? Então, eu chutaria que eu acho que as equipes com motor Mercedes, eu acho que elas vão... Depende muito eu ia falar, acho que elas vão priorizar a parte de alta, mas como elas já tela azul boas, aí. como elas já são boas na parte de alta, eu não sei dizer, o André Siqueira. Francamente, eu não tenho certeza do que responder. Precisaria ter uns dados muito certos, né? Uns dados muito específicos que a gente não tem, só eles lá têm, para poder responder a sua pergunta com algum grau de precisão aí. Né? Não ser um chute só, entendeu? Eu tenho um dado da Pirelli, que eu acho que ajuda a elucidar essa questão. O downforce, a carga de downforce que eles usam no Azerbaijão é menos da metade do que eles usam em Mônaco. Menos da metade. Então, baseado nessa informação, acho que responde um pouco a pergunta do ouvinte. Eu acho que o Bruno falou, né? Essa é a ciência da Fórmula 1, é o compromise em inglês, né? É você fazer exatamente quanto você compromete a engenharia reversa, né? Eles veem qual setor eles vão perder menos.
qual setor eles perdem mais. E aí eles fazem o balanço do equilíbrio. Agora, esse negócio de ser 2 pistas numa só, isso acontece com vários circuitos. Abu Dhabi é assim. Abu Dhabi eles têm que jogar com a reta gigantesca, 2 retas muito grandes e uma parte de totalmente travada. Então eles vão fazer. Agora, eu acho que, como o Adalto falou, o percentual de pé embaixo é muito maior, por isso que eles correm com a carga aerodinâmica, repito, metade, isso é um dado da Pirelli, menos da metade da exercida em Mônaco, ou seja, não dá para perder na reta dessa maneira, né? Então acho que eles vão mais por esse lado. Agora não existe só esquecer um setor e priorizar outro, é o balanço, é tudo balanço. No setor 3 ali, o que eles podem, por exemplo, eu acho que a Ferrari vai muito bem, porque o setor 3 também depende, além da aerodinâmica, ele depende muito da suspensão, né? A suspensão faz muita diferença, como em Mônaco faz na pista inteira. Lá também vai fazer muita diferença. Então, uma suspensão que não seja... Você falou setor 3, mas você quer dizer setor 2. Desculpa, é verdade, setor 2, O setor 2, lógico. O 3 é o pé cravado. Então, uma suspensão bem calibrada, que não seja tão dura, que dê para subir um pouco na zebra sem o carro sair da mão do piloto, né? Como estava acontecendo, quem viu o GP de Mônaco, que viu as voltas do Sainz e do Leclerc, que viu que eles não sentiam tanto a zebra quanto os outros carros, que até chegavam a sair do chão quando pegavam na zebra, né? A Ferrari passava melhor por cima das zebras, entendeu? Isso fazia ela ser muito mais rápida. Eu acho que um dos segredos também é a suspensão. Muito bem, o Éder Matias, momento fogueira. Se vocês tivessem que escolher uma única corrida para assistir em loco, qual escolheriam? F1 em Spa ou Indy nas 500 milhas de Indianápolis? O Adalto, essa pergunta eu vou ter que pular o Fábio Campos, porque ele já foi em Spa, ele já foi em Monza, ele já foi... Eu já fiz ele já foi em Silverstone. Eu já fiz a minha escolha. Eu já exerci esse meu direito de escolha. O Fábio pode responder qual foi a que ele mais gostou, né? Ele já foi. Qual você mais gostou de ver em loco, Fábio? Responde primeiro aí para eu pensar, porque eu vou ter agora que... Não, o meu é 500 milhas. 500 milhas para mim é projeto. Não, então, para assistir 500 milhas, para guiar Spa, não tem... Não, mas é para assistir, sentar num carro ali, né? Como tem Spa, tem para você fazer isso, né? Mas você pode fazer as 2 coisas. Você foi em Spa, você vai na época da Fórmula 1, deve poder. Mas para assistir 500 milhas, porque você vê a pista inteira, né? 500 milhas, 500 milhas eu vou um dia, projeto, certeza. Vai demorar um pouquinho ainda, mas ainda vou. Vai lá, Fábio, qual que você gostou mais? É engraçado porque 500 milhas, sou obrigado a confessar, Bruno, que a minha primeira escolha foi 500 milhas. Foi por outros fatores que eu acabei direcionando para as outras pistas. Você está falando aí que pode andar em Spa, não pode não, tá? Não pode, né? Não, porque em final de semana de Fórmula 1, meu amigo, você não chega perto de nada. Não, eu não estou falando em final de semana de Fórmula 1. Você pode ir para Spa. Fui eu que falei. É porque o Bruno... Tá. Bruno, mal educadamente, ele falou em cima de você que... eu nem reparei. Ele falou em cima de você que às vezes no final de semana de Fórmula 1 pode. Aí eu só falei, não pode. Mas, enfim, a pista... Eles dizem que a pista abre, eu acho que não. Enfim, em outras épocas eu acho que não. Abre no sentido de estrada mesmo. Eu acho que não. Já foi, era estrada. Spa era estrada. Já foi, né, antigamente. Ela está no meio, inclusive, de cidades, enfim. Mas ela que não são, as pessoas acham que ela está no meio de Spa e de Francorchamps. Não é. O Jorge Pezzolo, saudoso, que infelizmente já nos deixou, blogueiro, ele foi no mesmo ano que eu fui. E eu falei, você quer que eu te dou as dicas? Ele falou assim, não precisa não, eu me viro. Pegou um trem com a direção de Spa, desceu numa cidadezinha que não sabiam nem o que ele estava falando. Porque eles só falam francês. Então ele, coitado, perdeu um treino. Ele perdeu o primeiro treino de sexta porque achou que Spa era Spa. Né? Não quis ouvir a experiência. Spa não é Spa. Né? A Spa está muito perto mesmo de Stavelot e Malmedy, que são inclusive nomes de curvas, né, da pista. Mas enfim, enrolações à parte, eu acho que é muito difícil escolher, Bruno, porque Silverstone você respira a alma de Fórmula 1, né? Silverstone
você tá ali onde passou todo mundo, né? Todo mundo passou por Silverstone, né? Todo piloto que você quiser imaginar passou por Silverstone. Monza tem realmente, é claro que a gente já vai com essas coisas na cabeça, mas você acaba incorporando o negócio de catedral. É catedral, você tem vontade de ajoelhar quando você entra. E Spa é a maior aventura, porque Spa para você chegar já é uma loucura. Enfim, Spa é uma pista extensa. Você vai lá no alto da pista, você vê a pista pequenininha lá embaixo. Eu já contei esse caso, né? Onde você assenta, se você assentar no pé da Rouge, isso aconteceu comigo, você é capaz, numa coincidência, de só ter um carro na pista, era o Jenson Button, você ouve a volta, você ouve o carro em cima de você, porque a reta do box ela está muito acima da Rouge. Então, Bruno, enfim, eu podia ficar aqui um programa inteiro falando, é muito difícil escolher, são todas maravilhosas. E eu nunca me esqueço de Barcelona, que é a primeira que eu fui, e que também é uma delícia, não tem a tradição, não tem o fascínio das outras, claro que não, mas que também é um lugar que você se diverte, é uma pista agradabilíssima de você andar, de você escolher pontos de vista. Enfim, Bruno Aleixo, é fantástico, tá aí, tá feita a recomendação. Aqui você puder ir, você vai. Agora, 500 milhas é isso aí, Bruno, 500 milhas é um objetivo também que 500 milhas, 500 milhas projeto. 500 milhas, eu falo que é um sonho, mas não no sentido figurado, não. Eu já várias vezes durmo e sonho com Indianápolis. Sonho sempre no mesmo lugar. É impressionante. Indianápolis é uma coisa maluca mesmo. Vamos fazer uma excursão aqui do Loucos Confrades. Dá uma dica para os confrades. Quem tiver bonito aí de grana, em 2012, eu não sei, então faz bastante tempo, 9 anos, eu cheguei a fechar um pacote para ir para Spa. Você tem, nesse pacote está incluído, você tem 2 aulas de 2 horas cada uma, teóricas, sobre a pista. Depois você dá 5 voltas num Porsche Turbo S com um instrutor do lado. E se ele aprovar você vai sentar num Porsche depois GT2, né, num Porsche GT2, que é simplesmente um canhão, e você dá 20 voltas sozinho na pista. Né, vai com rádio, tudo, eles vão... Isso custava, em 2012, custava $5.200. Eu acho que isso eu não tenho essa grana, não iria. Acabei não indo. Tem sim. Fake news, tem sim, ele tem essa grana. Não, eu não fui, acabei indo para os Estados Unidos, em vez de ir para a Europa, e fui lá em Las Vegas, com aquelas histórias que eu já contei, mas eu acho que quem gosta, eu ainda vou fazer isso, eu tenho certeza, um dia eu vou fazer isso, basta que a confraria ajude aí, veja bastante. Dê joinha no vídeo. Dê joinha, mande para os amigos, ainda vou acabar fazendo. Mas olha, vou te falar, é uma coisa do outro mundo. Eu conheço quem já fez, né? Já vivi. Vai uma câmera, vai filmando o que você está fazendo. É tudo documentado, é muito legal. Os tempos de volta vem também, comparativo, é muito legal, entendeu? Eu conheço um cara que, inclusive, andou de Fórmula 1 na Suécia, que é o mesmo cara que andou nesse Porsche GT2 em Spa. Só que o Fórmula 1 é caro, viu? Aí precisa ter grana Aí tem que ter muito joinha no vídeo. Não vai caber a quantidade de joinha que precisa. Não vai caber. O Rainer Patrick Pontes pergunta, em relação ao tamanho dos carros, alguma chance deles diminuírem quando o novo regulamento de motores entrar em vigor? Em tese, os próximos motores serão mais simples e, quem sabe, muito menores e com menos dessa parafernália que cada UP exige. Se existe alguém dentro da Liberty, na FIA ou dentro das equipes que queira diminuir o tamanho dos carros. Olha que coincidência, né? Que horas ele fez essa pergunta? Sei lá, 4 horas saber, atrás, né? Meio-dia, mais ou menos. A gente está gravando aqui agora, são 4 e alguma coisa. Porque o Hamilton, ele reclamou hoje, né? Ele reclamou, a gente até pôs os carros os carros hoje pesam 790 quilos. Isso. Desculpa, na próxima temporada de 2022, os carros vão subir 38 quilos do que são hoje, vão pesar 790 quilos.
o que é 99 quilos mais pesado do que era em 2014 e 185 quilos mais pesado do que os carros V8 do último ano de reabastecimento em 2009. Então, hoje o carro Fórmula 1 é um ônibus perto. Se eu não me engano, 790 quilos hoje. Ele vai passar quase 900, porque vai aumentar quase 100 quilos. Se não me engano, era 790 hoje. Não, pelo que nós colocamos aqui, não. Então está errada a nossa matéria. Vou Porque conferir. nós colocamos que eles aumentarão 38 quilos em 2022 e passarão a pesar 790 quilos. Então, depois podemos até conferir, mas eu duvido. Vou olhar aqui, eu tenho 790, vou encaixar aqui qual ano aqui. Comprovem aí, vamos para frente, ó. Eu acho que tinha que abaixar, é absurdo um carro pesar 800 quilos, um carro de corrida, um monoposto pesar 800 quilos, é um absurdo isso aí, o carro fica... Por isso que em Mônaco é essa procissão, por isso que as pistas precisam ser cada vez mais largas, o carro vai perdendo agilidade, eu acho um absurdo, eu acho que o carro tinha que pesar 150 quilos a menos do que pesa, tomara que em 2025 com o motor novo aconteça isso, porque realmente tá ficando ridículo já. Muito bem, ó. O Braia pergunta: gostaria de saber sobre a falta de experiência do Verstappen em disputas de título, já que até nas Fórmulas Júniores ele só disputou apenas uma vez na Fórmula 3 contra o Ocon. Vocês acham que esse pode ser um fator importante na disputa contra o Hamilton, que já protagonizou pelo menos umas 10 disputas de título? Vai, Fábio. Acho que Como é que é o nome dele, Bruno? Braia. Braia, isso mesmo. Braia, eu não sei se você assistiu, mas você falou que o Verstappen disputou o título da Fórmula 3. O Verstappen nunca disputou um título, ele não disputou o título da Fórmula 3. Não sei se você acompanhou o campeonato, já faz um tempinho, né? É até aceitável se acompanhou e não se lembra. O Ocon ganhou o campeonato com... o Verstappen não foi nem o vice-campeão. O Ocon ganhou o campeonato com 60, 70 pontos de vantagem, 60 e alguma coisa, 67, enfim, de vantagem para o Verstappen. O Ocon fez um pódio nas últimas 5 corridas e o Verstappen ganhou várias, e ainda assim a diferença foi essa. Então, cuidado, às vezes você está olhando a tabela e a tabela às vezes engana. O Verstappen não brigou pelo título nunca na vida dele em monoposto. Dito isso, você tem razão. A gente vai saber, a gente só vai saber, isso pode pesar sim, porque a gente ainda não está na parte em que isso pesa. Se isso pesar agora, é um defeito, porque a gente ainda está começando. Na hora que a gente chegar lá, vamos supor que o calendário seja esse mesmo. Na hora que a gente chegar lá perto de Abu Dhabi, de Arábia Saudita, que vai estrear, ali é aquela hora em que o erro é fatal, né? Todas as corridas têm a mesma pontuação, mas no final é aquela que se você errar você pode perder completamente a chance. Ali é que nós vamos ter a medida se faz diferença ou não. Eu acho que faz. Pressão é uma coisa muito forte, mas pode ser que o Verstappen saiba lidar com isso. Ele me parece um piloto com uma cabeça muito firme, mas a gente nunca viu ele passar por essa situação. Só vamos ver, tomara que vejamos, né? Tomara que vejamos nesse ano. Eu concordo com o Fábio, mas eu acho que a pressão já está agora. Não, a pressão já existe, a pressão já existe. Mas eu acho que é diferente daquela lá nas últimas corridas. Mas o Hamilton tem essa vantagem, ele tem essa experiência já, que o Verstappen não tem. Isso não tem dúvida que eu acho que isso é uma vantagem para o Hamilton. Se o Verstappen não sentir essa pressão, para mim vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Isso aí. Eu achei aqui... Só para esclarecer, eu achei aqui, o Adalto, eu já não lembro o que você falou. Vai ser 790 quilos, é isso que você falou? Tá certo, então é isso mesmo. Vai passar a ser 790. Aliás, 790 sem combustível, tá? Ainda bem que tá certo, senão a gente ia pegar um erro do Auto Racing aqui ao vivo, rapaz, no YouTube. Auto Racing tá certo. Não, eu até falei meio em tom de pergunta porque eu tinha dúvida, mas é 790 sem combustível, ou seja, numa largada o carro vai estar pesando quase 900. Porque além do combustível tem o piloto. Sim. É muita coisa, né? Eu também acho muita coisa, muito pesado. Ridículo. Agora, o carro ter ficado desse tamanho tem toda essa questão de segurança, né? É uma discussão grande. Marcelo...
É porque, Bruno, as peças ficando leves, é exatamente isso. Para a FIA é uma situação, é um modo dela frear o desenvolvimento. Então ela coloca peso mínimo de motor, peso mínimo de carro. Agora, Adalto, eu estou vendo aqui, o 790 inclui o piloto. O piloto tem um mínimo de 80 quilos. Então o 790 vai incluir os 80 do piloto, mas não inclui o combustível. Por isso que... Não, então não foi erro, não foi erro do Auto Race, foi erro meu, porque no Auto Race não está escrito se é com piloto ou sem. É isso aí. O Marcelo BP pergunta, levando em conta as alterações que proporcionaram a Mercedes aproveitar 100% da UP já na segunda prova, pergunto, qual o limite de alteração numa UP para que esta não seja considerada mais uma atualização de motor, permitida uma única vez esse ano? A Honda pode se aproveitar disso para resolver seu problema ou será necessária uma atualização? E quer saber do Fábio se a minha cabeça é grande assim mesmo ou o enquadramento do YouTube. Esse Marcelo BP tá ficando tão folgado, rapaz. Ele tá ficando soltinho. Depois que o Fábio respondeu uma pergunta para ele exclusivamente, né, no programa de terça-feira, ele agora tá se achando. É verdade. Eu não vou começar a censurar, Marcelo BP. Já tem gente aqui que me acusa de ditador. Eu tô levando a fama sem deitar na cama. Vou começar a deitar na cama. Você é o ditador. Eu avalio os ouvintes que falam isso. Mas enfim, você quer começar pela pergunta séria primeiro ou pela... Não, vai na pergunta. Vai aí da pergunta da UP. A outra... Mas eu confesso que eu esqueci a outra pergunta. O que é considerado uma atualização? Não é isso? Tá. Da atualização. As equipes têm... Basicamente, as equipes têm 3 unidades que elas podem usar. Elas podem trocar uma peça que tenha problema. Elas têm que comprovar para a FIA. Inclusive, a FIA pode até, eu acho que já vai ser no próximo regulamento de motores, ela pode até mostrar para as outras equipes e pedir que elas autorizem essa mudança. Então, e se houver problema de confiabilidade, as equipes não podem vir com uma peça, olha, estou atualizando o meu motor. Não, porque o motor está congelado, repito, e só tem atualização próxima no final do ano. Então, mas por exemplo, se a equipe hoje descobre, tem uma peça na UP que tá frágil, na próxima atualização ela pode fazer essa mesma peça menos frágil. Não seria uma atualização do motor, porque é a mesma peça, só que ela muda o material, ela era antes de alumínio, passa a ser de titânio, alguma coisa assim. Isso ela pode fazer. O que ela não pode fazer teoricamente, ela tinha uma peça que era, por exemplo, desse tamanho, e agora ela tem são 2 peças desse tamanho. Isso mudou. Isso não pode. Ou ela mudar a arquitetura da UP também não pode. O que ela pode fazer é basicamente o que o Fábio falou. Se ela tem alguma peça que esteja frágil, que esteja a ponto de quebrar, tudo, ela pode mudar essa peça por uma peça mais resistente. Até porque o reforço, teoricamente, a desfavorece, né? Porque uma peça mais forte é uma peça mais pesada e entra exatamente onde a gente estava falando na resposta anterior, né? É por isso que os motores são pesados, o carro tem os pesos mínimos, existe uma série de peças do carro que tem peso mínimo, enfim. Então é interessante essa questão do peso mesmo. Vamos lá, o Márcio Kajima pergunta para o Adalto se o Dude ou Mate nas conversas, se o Adalto consegue captar algum tipo de sentimento diferente em relação ao atual momento de disputa dos times. Alguma cutucada ou indireta? E aí, Adalto? Sim, já teve uma hoje, né? Eu tô sentindo uma diferença, sim, nos dois, né? Estão mais quietos, a gente tem falado menos, sempre curto, a gente consegue falar 5, 10 minutos sobre pouca coisa, eu mando alguma pergunto se está tudo bem, responde, né? Mas eles estão tão diferentes, sim, acho que eles estão bem focados ali, estão com medo de falar qualquer coisa que eu vá publicar e, sei lá, entendeu? Outro pode ler, não sei, eles estão diferentes. Principalmente é um cara que eu conheço, daqui a pouco vai fazer quase 20 anos que eu conheço o Dude, entendeu? Então, mas, assim, eu entendo isso porque eles estão muito cientes que eles estão disputando o campeonato, eles estão muito iguais, as equipes são muito iguais, e
E é isso, o engraçado de tudo isso, né, irônico, é que eles são muito amigos, os dois, né, e essa amizade hoje deles está um pouco mais fria até por causa disso, entendeu? Porque o profissionalismo ali é muito alto, então eles estão até um pouco mais distantes, né? Eles têm falado muito pouco um com o outro por causa disso, porque a rivalidade na pista tá bem grande mesmo. Daniel Oliveira, sabemos que os favoritos devem ser a Red Bull e a Mercedes. Vocês acham que há chance de surgir alguma surpresa nessa prova, como a Ferrari? E aí, Fábio? Como a Ferrari fez em Mônaco. Tá. Aí, exemplificando a surpresa, sim. Pode fácil. ser. O que está se falando de McLaren é uma grandeza. É o que está se falando de McLaren nessa. Mas não sou eu. Quando eu falo em primeira pessoa, eu falo em primeira pessoa. Agora eu estou terceirizando, estou ouvindo muito sobre uma possível força da McLaren. Se a gente for pensar que a McLaren faz muito bem em todos os circuitos, a McLaren, para mim, é a surpresa de Mônaco, tecnicamente. Claro que a Ferrari é a grande, digamos assim, o inesperado, mas nada do que eu pesquiso e leio sobre a McLaren me indica a McLaren ir bem num circuito como Mônaco. Então, há uma força nesse carro que agora vai chegar num circuito mais adequado para a equipe. Então, a McLaren talvez possa... Se a gente for pensar que o Lando Norris ficou a 2 décimos do tempo da pole em Mônaco, quem sabe ele não pode brigar. Eu não acredito que vá, mas, como estão dizendo, às vezes estão certos e vai haver alguma briga. Agora, Ferrari, eu vou me surpreender muito, porque acho que pode ser até o contrário. Acho que essa pista pode até sofrer. Mas, enfim, vamos esperar para ver. Muito bem. O Jonathan F1 pergunta: vocês acham que a Red Bull vai sacrificar a temporada de 2022 para dar ao Verstappen o tão sonhado título? E aí, Adalto? Não precisa. A Red Bull não precisa fazer isso. Nem a Mercedes. Nenhuma das duas precisa fazer isso. O carro delas é bom. A Mercedes começou com o carro pior, já igualou, até superou, talvez. Mônaco, vamos tirar um pouco fora, né? Mônaco é uma pista atípica. Então, acho que eles vão continuar desenvolvendo os dois carros, principalmente a parte aerodinâmica, que é a parte que está mais livre, né? Que, aliás, basicamente a única parte que está livre aí, para ganhar o campeonato e sem precisar sacrificar no que vem. Eles têm já equipes trabalhando só no carro do ano que vem, nem olham para esse carro. A Mercedes sempre teve isso, a Red Bull começou a fazer isso ano passado, então eles têm lá uma turminha só no carro do ano que vem, né? E daqui a pouco eles vão ter uma turma de transição, eles aumentam essa turma do carro do ano que vem para uma turma que está trabalhando nesse carro hoje, só nesse carro, que eles chamam de turma de equipe de transição. Ficam 3 equipes, uma só no carro desse ano, uma equipe de transição que vê o carro desse ano e o carro do ano que vem, e outra só do carro do ano que vem. Eu não sei nem se vai ter equipe de transição esse ano, porque o carro muda tanto ano que vem, que talvez não use quase nada desse carro. Assim, chassi, aerodinâmica, suspensão, muda completamente, entendeu? Então, não sei nem se vai ter equipe de transição. Fala, Fábio. Bruno, eu acho que há um dilema, porque nós não podemos nos esquecer que esse ano não é igual aos outros anos. Há um carro novo vindo, há uma limitação de orçamento, você não pode jogar dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro num carro e dobrar a aposta jogando uma coisa igual no outro carro. Há uma limitação de túnel de vento, e aí é o grande X da questão. Ou você foca em um, ou você foca em outro, porque existem horas de túnel de vento. A Mercedes tem menos, e a Red Bull também tem menos do que as outras comparativamente. Então há um dilema, há uma escolha que terá que ser feita. Agora, o ouvinte falou em sacrificar 2022, isso eles jamais farão. Se eles sacrificam alguma coisa, é 2021, porque 2022 é um carro base para vários anos. Se quem começar mal em 2022, terá problemas, né? Não será a Fórmula 1, eu falo para as pessoas, atualizem o software de vocês. A Fórmula 1, a partir de 22, não terá desenvolvimento desenfreado. Terá cada vez... Aliás, a Fórmula 1 já fala até em banir túnel de vento, mas aí a partir de 2030, lá na frente. Mas o carro vai ter uma série de áreas em que não vai nem se poder tocar.
Então, não pode começar 2022 atrás. O grande X da questão é até que hora segurar 2021. Esse é o grande X da questão. Legal. O Bruno Ricardo Paz está perguntando sobre a McLaren, se a gente acha que o Norris vai brigar pela pole. O Fábio já comentou, né, sobre o Norris. Dizem que vai. Obrigado pela pergunta. A minha resposta foi assim, ó, dizem que vai. Dizem que vai. Dizem quem? Alguém, mas alguém disse. O Sink Header pergunta: o Ross Brown disse que a Fórmula 1 vai tentar mexer no calendário futuro para não ter corridas colidindo nos fins de semana das 500 milhas. Pergunto: isso pode indicar uma aproximação real e indicar F1? E mais, o que o Adalto acharia de fins de semana conjuntos F1 e Fórmula Indy, com a Fórmula 1 correndo no misto num domingo antes e as 500 milhas correndo um domingo depois, ou até a Fórmula 1 correndo no sábado e as 500 milhas da Indy no domingo? Será que ele está falando correndo no mesmo circuito mesmo, no circuito de Indianápolis? Parece, né? Pode ser. Correr junto, evidentemente. Eu acho bem difícil, né, isso acontecer, até pela logística, né, de caber todo mundo, né, no mesmo circuito, no mesmo fim de semana. Não, correr no mesmo, correr as duas juntas não tem a menor condição, né? Não, eu acho que ele não foi isso. Ele disse correr junto no mesmo circuito, mas em dias separados, tipo horários separados, entendeu? Deixa eu ver, fico correndo no misto no domingo antes, 500 milhas correndo. Bom, a Fórmula 1 correndo no misto um domingo antes. A logística disso é complicada. De qualquer maneira, os americanos são bons de logística. O que eles fazem no intervalo de 15 minutos no Super Bowl, se alguém me falasse isso sem eu ver, ia chamar de mentiroso. Então, não sei, eu acho que seria possível, mas não sei se seria provável. Agora, existe uma aproximação mesmo, até porque agora as duas categorias são de empresas norte-americanas, né? A Indy é do Roger Penske, que é americano, a Liberty é a dona da Fórmula 1, que é uma empresa americana. O Roger Penske já teve até equipe, que é o dono da Indy, já teve até equipe na Fórmula 1. Ganhou corrida, inclusive, na Fórmula 1. E eles se respeitam demais. E o Ross Brown falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim que quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos, não sobe só para um. Então, quanto melhor tiver as coisas para o automobilismo, melhor para todo mundo, para a Fórmula 1, para a Indy, não sei o quê. Então, o que é uma mentalidade mudando da Fórmula 1, né? Porque o Bernie Eccleston era totalmente o contrário disso, né? Ele tinha uma cabeça totalmente diferente. Ele queria matar todas as categorias para ficar só a Fórmula 1. O Bernie Eccleston proibia aos circuitos que recebiam a Fórmula 1 de receber a Indy por contrato. Exatamente. Já agora a nova administração da Fórmula 1 tem outra cabeça e vamos ver. Eles querem que os pilotos, as equipes de Fórmula 1, os pilotos possam participar das 500 milhas. Ele mesmo falou isso com as palavras dele. Então isso foi muito... Eu fiquei até espantado, mas positivamente. Muito legal se acontecer isso. Muito legal se acontecer isso. Deixa eu responder rapidinho, Bruno Aleixo, até porque eu gosto muito do Sink Header, né? Grande ouvinte fiel aí, gente finíssima. A aproximação da Fórmula 1 com o autódromo de Indianápolis, essa é real. Pode acontecer, pode ser uma opção para o futuro. Eu até torço para que aconteça, desde que não faça como a Indy, de não usar a curva 1, que eu jamais vou me conformar com a Indy não usando a curva 1 no circuito misto. Agora, no mesmo final de semana, o Sinclair esquece, porque o problema é comercial. Você tem empresas que são rivais, que não vão querer... Mas ele falou no final de semana sim e no outro. Mas aí, os americanos não vão abrir mão do Pole Day. O show que eles fazem no sábado, a gente já conversou aqui, né? Eu acompanhei tudo. Aquilo ali é comercialmente para eles muito valioso, o Pole Day. Passa-se a semana trabalhando a corrida, vendendo o pole position, programas de televisão. Então, para isso, a Indy teria que abrir mão do final de semana anterior, que é o do Pole Day e o Bump Day. É a pré-definição no sábado, e os melhores e os piores vão decidir quem vai para a corrida e quem vai para a pole no domingo. A Indy não jamais mexeria nisso, porque perderia dinheiro. E aí ninguém é bobo de perder dinheiro.
Muito bem, um ouvinte no futuro aqui, o Carlos César pergunta, a Mercedes estará na frente em 2022? Essa é com a Adalto. Essa é com a Adalto. Até parece. Ô, Carlos... Mas o Adalto tem uma teoria, eu já vi, eu lembro que ele escreveu, eu lembro de ler um texto dele sobre isso, Adalto, de que a Mercedes tem uma estrutura tão bem montada que é muito difícil ela ser destruída por 2022. O carro pode sim não sair bem feito, a gente acabou de responder, né? Que hora que eles vão virar a chave. Eu sempre lembro, né? 2008 para 2009, vocês dois vão se lembrar. Ferrari e McLaren até a última curva brigando em Interlagos pelo título. O que aconteceu em 2009? Nenhuma das duas na briga. E não tinha limite de orçamento e não tinha limite de túnel de vento. Então Red Bull e Mercedes estão correndo um risco. Mas aí teve uma bala de prata. 2009 foi inventado o difusor duplo. Né? Sim, mas então, quem pensou no difusor duplo porque estava focado em pensar no ano seguinte. É verdade. As outras duas estavam até lá no final brigando. Mas enfim... Eu acho que em 2022 estarão na frente as de sempre. A Red Bull, a Mercedes, a McLaren e a Ferrari são as 4 equipes com mais chance, sendo que Mercedes e Red Bull têm mais chance ainda, e na minha opinião a Red Bull tem mais chance ainda do que a Mercedes, porque o carro muda muito aerodinamicamente e a Red Bull tem o melhor carro aerodinâmico da Fórmula 1. Então, na teoria, eu acho que a Red Bull pode ser melhor do que a Mercedes o ano que vem. Pode, não estou dizendo que vai ser, mas acho que as duas vão... Aqui tem menos medo, acho, do ano que vem, eu acho que é a Red Bull. Eu não sei, eu acho que é uma folha de papel em branco, nada impede de uma Alpine estourar, de uma... Enfim, sim, nada impede. Porque a questão do Adrian Newey é que o carro de 2022 ele é muito restrito aerodinamicamente. Eu não sei como o Adrian Newey vai gostar disso, né? Ele vai poder mexer, ele não vai poder criar uma folha de papel em branco, né? Então, enfim, mas é uma grande dúvida o que vai acontecer no ano que vem. Muito bem. Adalto e Fábio, vocês estão assim com a cabeça mais tranquila agora, porque temos uma pergunta que precisa pensar um pouco. Pergunta do Mário Sérgio. Mas é o que a gente gosta de pensar, viu, Bruno Aleixo? A gente não tem problema. Pergunta do Mário Sérgio. Suponhamos que os 20 pilotos da Fórmula 1 fossem avatares, personagens, e não seres humanos, que podem ser avaliados por habilidades. Nestes 6 pilotos, de notas 1 a 5, nossa, como seria distribuído na opinião de vocês? Deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Habilidades, ultrapassagem, defesa de posição, gerenciamento de pneus, destreza em pista seca e em pista molhada. Hamilton, Verstappen, Ricardo, Leclerc, Norris e Alonso. Será que é para encaixar? Olha... É para ligar uma coluna na outra? Ô, Mário Sérgio, é o seguinte, nós vamos estudar essa pergunta e vamos responder ela aqui no próprio post, porque eu já posso responder agora. Então vai lá, arrebenta. Respondo agora. Cronometra, Bruno, cronometra, porque se ele for listar cada piloto, cada dessas categorias. Lembrando aqui, o Fábio tá aqui nessa edição que a gente hoje, lembrando que tá na hora aqui, Adalto, abrir o DRS, tem que abrir o DRS agora para responder, vai. Ultrapassagem desses pilotos que ele pôs aí, põe o Ricardo. Defesa de posição, eu ponho o Hamilton. Gerenciamento de pneus, eu ponho o Hamilton. Destreza em pista seca, eu ponho o Verstappen. Destreza em pista molhada, eu ponho o Hamilton. Se for isso, a pergunta está respondida. Mas eu concordo. É porque eu achei que ele queria um número para cada um. Tem uma pontuação, não é bem assim do jeito que você faz certo. Bom, então é diferente, então não dá para responder agora. Não dá, mas a sua resposta já foi legal, já dá para começar, né? Vamos lá, o Siegfried, primeiro ele está pedindo desculpa sobre a questão do carro da Stock, que ele acha que confundiu, porque ele falou que a gente tinha falado que o carro da Stock era gaiola e tal. Não peça desculpa não, Siegfried, eles foram bravos com você, eles foram brutos com você, não peça desculpa para eles não. É isso mesmo. E depois ele está falando sobre o contrato do Rubinho com a McLaren, que a gente comentou aqui no último Loucos também, que a gente respondeu as perguntas, falando que ele acha que o Rubinho não foi porque não dariam para ele um carro para ele competir como titular. Isso aconteceu mesmo, viu, Siegfried? Mas não foi dessa de 2009, não, que a gente comentou aqui. Isso foi lá em 94.
quando ele teve aquele primeiro contato lá com a McLaren, que parece que chegou até a assinar um pré-contrato, mas não era como garantia de ser titular. Isso realmente aconteceu. Essa de 2009 foi uma surpresa enorme para mim, vocês falaram disso. Eu continuo acreditando que aconteceu, mas beleza. Eu também tenho dúvida. E aí ele pergunta, a Williams com o motorzão da Mercedes pode surpreender nessa prova? Essa prova agora, Azerbaijão, devido à longa reta. O que seria surpreender? Então... Pontuar, talvez, né? Eles podem pontuar porque Baku é uma pista que pode acontecer aquelas corridas malucas, né? De bater, safety car, enfim, pode ser um estilo Canadá. Agora, o Siegfried, se o motor fizesse diferença para Williams, eles não estavam no buraco que estão desde 2017, enfim. Não é só, tem um motor Mercedes, eles podiam ter brilhado se fosse só isso. O problema lá é muito maior, né, do que isso. O problema ali é o carro, né? Porque no começo da era híbrida eles iam bem. Depois eles estragaram o carro, nunca mais conseguiram voltar. O problema era a gestão, né? Pois vamos ver assim, a gestão agora tem vários problemas, né? Esse problema de gestão também, que trouxe uns pilotos de qualidade muito duvidosa, né? A Williams é um buraco bem fundo, assim. O Rio do Lima, pergunta diferente para hoje, ó. Qual a distância? Uma pergunta muito boa. Qual a distância da posição de largada do pole para o segundo no grid? Fala a distância de um colchete para o outro, onde ficam os carros. Ele quer saber a distância, quantos metros tem entre um colchete e outro. Eu não faço a menor ideia. Então vai. 8 metros. 8 metros, olha aí, tá respondido. Entre 8 metros diagonais entre o primeiro e o segundo, evidentemente 16 entre o primeiro. Inclusive, eu já fiz isso na pista, fiz isso lá em Spa, a gente estava falando de Spa, eu fiz isso com passos. Claro que passos não são a medida métrica exata, mas deram 8 passos também. Mas eu não estou me baseando nos meus passos, não. A informação é de 8 metros mesmo. Eu não sabia e eu nunca ia acertar essa, viu? Eu também. Uns 2 metros no máximo. No máximo, eu também ia falar. Eu falei metros, falei, nossa, será que são metros? O carro está 2 metros do outro na largada, vocês estão malucos. Vocês estão loucos. Não é que a gente acha, a gente nunca parou para pensar. O Plínio Rodrigues, boa tarde. Qual é a eliminação da chicane para fazer uma longa reta e aumentar a possibilidade de ultrapassagem após o túnel em Mônaco, se isso é possível geograficamente? Ele bota o desenho aqui, ó, para tirar a chicane do porto aqui lá em Mônaco. Eu acho que ali é uma questão de segurança. Ele até pergunta isso, mas imagina a velocidade para chegar naquela curva tabaque lá. O problema é a segurança ali. Você falou tudo. Se tirar a chicane, eles vão chegar a 300 e cacetada ali e não tem área de escape, vai dar direto no muro. Não, e eles vão ter um problema sério, porque quando você sai do túnel em Mônaco, você tem 2 ruas. Você tem 2, então eles vão ter que fechar ali de uma maneira para os carros passarem reto, eles vão ter que mudar de direção. Não dá para ser reta mesmo, é só se eles passarem muito espremidinhos. E a tabacaria não tem 1 centímetro de área de escape. Então, imagina ali. Agora, o Plínio tinha me mandado essa pergunta lá no Twitter. Desculpa a demora, viu, Plínio? Eu já tinha até mencionado. Obrigado por reenviar a pergunta. Ele já tinha me pedido para responder isso. A pista antiga, né? Muito antigamente, aquela chicane ela era quase que uma alçazinha que ele fazia rapidinho ali. O Prost bateu ali uma vez, acho que foi em 82, né? Naquela corrida que foi. Todo mundo saiu batendo e no final o Patrese ganhou, né? Bruno, tem uma das histórias mais fascinantes do automobilismo, é o Alberto Ascari, né? Que caiu ali. Eu acho que até mencionei isso aqui já falamos. Num dos últimos loucos. Olha que coisa, né? O Alberto Ascari caiu ali, numa época em que a segurança era quase zero, machucou o nariz apenas e morreu 4 dias depois, testando em Monza. Olha que coisa incrível, né? Impressionante. O Deide Costa. Nossa, não. O Doutor Deide, grande Doutor Deide, hein? Doutor Deide participando aqui com a gente. Ele quer saber o seguinte: a Honda deve liberar toda a potência do motor para a corrida em Baku? Qual a opinião de vocês 3 sobre isso? Grande Doutor Deide. Eu acho que a Honda vai liberar a potência na classificação, evidente que vai, porque já tá fazendo isso. E na corrida, eu acho que eles vão liberar algumas voltas, entendeu? O Verstappen vai saber que a luzinha tá ali antes do tempo que ele poderia trocar, e eles vão conversar e vão falar, olha, se tiver alguém na sua cola, nessa volta, nesse momento, você
você sabe que tem mais e você usa mais. Eu acho que é isso que vai acontecer. Isso é uma opinião. Não se pode mexer em mapeamento de motor mais não é mexer no mapeamento. Não é mexer no mapeamento. Não, sim, existem o Fábio está por fora da gente, né? Bruno, ele não sabe das luzinhas. Explica para ele, Bruno. Eu ouvi vocês falando das luzinhas. O carro pode usar os adjacentes da PU para dar mais potência, o MGUK, o MGUH. Só estou lembrando que mapeamento de motor é o mesmo. Só isso. Somos todos contagiros. A gente aqui é a moda antiga, né, Adalto? A gente queria os contagiros de... Eu vi vocês falando de contagiros em pé, deitado, fica assim. Vocês ficam aí falando. Aqui somos a favor do contagiros de ponteiro. Exatamente. Um dia ainda vai acontecer isso. Atualizem o software. O Henrico Zampoli dando parabéns pelo último podcast sobre Indianápolis. Tá falando aqui, ó, nesse final de semana em Baku, quem será o fiel da balança para o campeonato de pilotos, Bottas ou Pérez? E aí? Minha resposta, Bottas. Bottas. O Adalto já falou aqui que ele acha que o Bottas pode até ganhar a corrida, né? E fazer a pole. Vamos lá, o José Antônio... O Pérez tem 2 pódios lá, se não me engano, hein? É verdade, o Pérez vai bem lá também. Não descarta. O José Antônio Vieira, quero ser o primeiro para perguntar para o Fábio Campos o que a Mercedes tem que fazer para melhorar o seu pit stop. Obrigado. Eu não sei se ele foi o primeiro, eu acho que não teve nenhuma pergunta. O pessoal não tá nem aí, não. O pessoal, eu sou uma exceção à regra aqui hoje, eles estão certos. Como é que é o nome dele, Bruno? José Antônio. Antônio, obrigado. Vieira. Eu acho que a Mercedes precisa mergulhar nisso. Ela precisa avaliar tecnicamente. O que faz a porca... No Bahrein, disseram que foi que o superaquecimento deixou a porca muito quente. E aí isso atrasou. Então tem que estudar tudo isso, material. Esse caso de Mônaco, por que raspou? Foi o timing? Foi a posição de colocação na mangueira? Os caras têm que estudar, né? Não é nem o caso de praticar, não. Porque se fossem erros humanos, eu ia responder aqui. Praticar. Mas os caras já fazem 50 testes, quase em cerca de 50 treinos de pit stop no final de semana de Fórmula 1. Né? A TV inglesa fica mostrando lá na quinta-feira os caras treinando o tempo inteiro. Tem que estudar, ver o que está acontecendo em termos de materiais e trocar material, trocar procedimento, trocar mangueira, enfim, tem que descobrir o que está acontecendo, tem que estudar e mergulhar nisso. Mas eu estou falando tem que, mas eles estão fazendo isso, eles já fizeram, certamente já fizeram, embora os erros sejam muito mais frequentes do que muita gente está se lembrando, eu acho que chegou um ponto em que tem que trocar alguma coisa, eu acho que estão fazendo isso. Isso aí, Felipe Pereira, concordo com o Adalto que o Verstappen é hoje mais rápido que o Hamilton, mas na minha opinião, o Montoya era mais rápido que o Schumacher. O que quero dizer é que velocidade não é tudo, velocidade de um piloto, ele quer saber, velocidade de um piloto tem relação com a idade? Hamilton e Verstappen na mesma idade, quem tinha mais velocidade? Primeiro, concordo com o que ele falou no começo, antes de fazer a pergunta. Eu acho que o Verstappen é um pouquinho mais rápido que o Hamilton hoje. E eu acho que o motor era mais rápido que o Schumacher também. E que velocidade não é tudo. Apesar de ser muito importante. Se a velocidade do piloto tem relação com a idade, tem. Hamilton e Verstappen na mesma idade, quem tinha mais velocidade, eu não sei responder. Eu acho que eles estavam ali. Os pilotos mais rápidos que eu vi, tem 2 que estão agora na pista. O Hamilton e o Verstappen. Depois eu coloco o Montoya, coloco o Ayrton Senna, o Nigel Mansell e o Ronnie Peterson. Para mim, esses foram os pilotos mais rápidos que eu já vi na minha vida. Você vê que se você somar os títulos, não tem muito título. Tirando o Hamilton, né, que tem 7. Você tira o Hamilton daí, sobra pouco título, né? Outro que era muito rápido, absurdamente rápido, Niki Lauda falou, ele é mais rápido que todos nós, não tem como. Gilles Villeneuve, também não tem título, morreu logo, entendeu? Então, é isso. Agora, quem tinha mais velocidade na mesma idade, é difícil dizer. O Hamilton ainda é muito rápido, né? E quando ele estreou, então, coitado do Alonso, né? Que era o melhor piloto na época, coitado do Alonso.
Difícil de responder. Vamos lá, o Rato do Indoor pergunta, Ricardo vai vir com um chassi novo em Baku? Quem vocês acham que vai abandonar primeiro desempenho do carro de 2021? A gente já falou isso. O chassi do Ricardo em Baku, Fábio, vai ser o novo? Não teve confirmação, não. Vi há uma semana dizendo que a McLaren estudava, mas não veio nenhuma confirmação. Pode sair. Inclusive, na sexta-feira, as equipes fazem um press release mais técnico. Pode vir ali a informação de que o chassi é outro. Agora, até nesse momento da quinta-feira que nós estamos gravando, a não ser que tenha saído alguma coisa nos últimos minutos aqui, não tem informação de que o chassi é novo, não. Tem a informação de que cogitavam, sim, fazer a troca, mas não há confirmação para o Azerbaijão, não. Vamos lá, Dan José pergunta, o Russell declarou que quer definir seu futuro em agosto. Se promover o Russell já em agosto, além de ter 2 pilotos alfas em 2022, ainda pode ter um desmotivado Bottas sem ter o que perder, querendo mostrar serviço, inclusive desobedecendo ordens de equipe. Se enrolar o Russell pode ter o risco de perder o Russell para a Red Bull. E aí, qual conselho vocês dariam ao Toto Wolff? Eu daria o seguinte conselho para contrata já, assina já com o Russell. O Russell não é alfa. O cara, para ser alfa, ele tem que conquistar isso na pista, né? Ele não é alfa. Na Williams não dá para você conquistar isso. Ainda mais tendo um companheiro de equipe fraco. Então, eu contrataria já assinaria, já avisaria o Bottas que ele está fora ano que vem, para ele já procurando equipe. E eu acho que a Red Bull já faria um pré-contrato com o Bottas, caso o Checo não entregue o que ele tem que entregar até o final do ano, eles pegam o Bottas. Para mim, isso aí, eu já penso assim, ó. Agora, o Dan José, o Fábio até riu aqui, eu tenho que falar. O Bottas deixar de obedecer a ordem de equipe porque está desmotivado, eu acho muito difícil, viu? Aí que tá, o Dan José colocou duas coisas que para mim são contraditórias. Desmotivado, querendo mostrar serviço, para mim são duas coisas opostas, Dan José. Eu acho que se ele for demitido, ele vai querer mostrar serviço, sim, até porque será uma peça valiosa no mercado. Né? Esses pilotos que saem de super equipes, eles imediatamente se tornam peças valiosas. Agora, eu acho que deveria optar pelo Russell também. Eu acho que o Russell é o futuro. O Bottas não é o futuro, não é, sem dúvida nenhuma não é. E agora eu acho que o Russell já pode ser um alfa, sim, Adalto, porque eu acho que a questão do alfa é muito personalidade. É claro que o cara tem que ser rápido, o Russell até ele não tem base de comparação na Williams, nunca teve, mas a personalidade do Russell não me parece semelhante à do Bottas, vou colocar assim. Também não me parece, eu concordo com você. Mas, por exemplo, no primeiro ano, digamos que ele vai fazer dupla lá com o Hamilton ano que vem. E eu acho que ele vai ficar bonzinho, entendeu? Não vai ficar fazendo exigências, nada, porque ele precisa mostrar antes o que ele pode. Depois, no futuro, pode haver problema, mas no futuro, eu já acho que o futuro do Hamilton é bem curto na Fórmula 1. É isso, concordo, é isso. Ele pode chegar na Mercedes com o discurso Felipe Massa 2006. Isso. Não, eu tô aqui para aprender, eu só quero saber de aprender, eu não vou desafiar esse cara. Isso. Ele pode chegar com esse discurso. Tomara que seja só discurso, que ele queira desafiar, como o Hamilton desafiou o Alonso em 2007. Isso. Agora, o Hamilton não vai ficar para sempre. A gente já não teve aí um quase, né, uma suspeita de será que fica, não fica. Agora já está praticamente certo que fica. Mas fica por quanto tempo, né? Então, pensar na transição, eu acho que é importante para a Mercedes. Importante, muito Vamos importante. Lá. Diego perde mesmo para a Red Bull, hein? Perde mesmo ele para a Red Bull. É isso aí. Diego Bebinha, vocês têm ideia em estimativa, quanto o Red Bull pode perder em décimo sem a asa flexível? A partir da França, claro, é difícil. Depende da pista, difícil, né? Porque depende da pista. Pois uma das mais, talvez a mais grave é a Azerbaijão, porque a reta é muito grande e esse jogo de você flexionar na reta e ter uma asa firme na parte sinuosa é decisivo. Por isso que a Mercedes está falando em protestar, em entrar na Corte Internacional de Apelação. Agora, quantificar, tem gente que fala 6 décimos, tem gente que fala 1 décimo, tem gente que fala 3 décimos. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Também difícil. Porque depende mesmo da pista, né? De acordo com o Mate, é zero. Ele falou para mim assim,
Zero, nada. Zero não é, porque senão não usariam. Não é, eu também acho que não é. Por que nós vamos fazer? Mas eles nunca que eles vão reconhecer isso. Eu diria que zero não é, porque senão não usaria, e senão a Red Bull, senão a Mercedes não estaria reclamando. Eu já dei uma informação de bastidores aqui no Loucos de que só 4 equipes não precisam, não tem suspeita da FIA. Isso. Mercedes, Haas, McLaren e Aston Martin. As outras, se 6 estão fazendo, é porque algum ganho há. E tem toda essa questão da asa dianteira. A asa dianteira, ninguém vai protestar ninguém, porque todos fazem. Posso dizer isso para vocês. Mas enfim, estamos falando de a polêmica da vez é a asa traseira. É isso aí. Éder Rodrigues, pergunta direta: Tony Kanaan ou Hélio Castro Neves? Quem é melhor? Começa aí, Adalto. O Adalto até. Eu gosto muito dos dois. Eu conheço o Tony pessoalmente. Quando o Tony era pequeno, não sei nem se ele vai lembrar, o Tony morava. Eu tinha uma videolocadora nos Jardins, aqui em São Paulo. O Tony morava perto. Ele ia buscar. Não enrola, não. Ele não quer saber se é amigo do cara. Ele quer saber o que você acha melhor. Veja como a minha presença muda o âncora. Quando eu não estou aqui, o âncora é só festejos pro Adalto. Não, ele está enrolando. Eu já conheço. Ele está enrolando. Não, porque eu conheço, é meu amigo. Não, ele quer saber quem você acha melhor. Então, eu estava fazendo essa introdução para dar uma resposta para entender o que eu acho mesmo. Eu sou mais o Castro Neves. Entendi. Tudo bem, beleza. Sua opinião. E aí, Fábio? Piloto, com termos de piloto completo, Tony Kanaan. Indianápolis, ovais, vamos colocar assim, ovais, Hélio Castro Neves. Mas o piloto no geral, se eu precisasse de um piloto para disputar um campeonato, Tony Kanaan. Eu vou nessa também. Eu acho o Kanaan um piloto mais completo. Agora, se for montar uma equipe para correr em Indianápolis, aí, meu filho. Se for um ovalzinho de esquina de um quarteirão aqui, já é o Hélio. Pode colocar o Hélio, porque o cara é bom. Cara em oval é uma coisa absurda, né? É um absurdo. Última pergunta agora. Fernando Carvalho, Adalto, guardadas as devidas proporções, seria o Carlos Sainz o que foi o Lauda em 74 e 75 para a Ferrari? Grande pergunta, hein? Fechou com uma perguntaça. Aí você vê que o cara manja de Fórmula 1, o cara é antigo. Eu não sei se chega a tanto. O cara é antigo, foi ótimo. O cara é antigo que nem eu. Fernando, eu não sei se chega a tanto, porque o Lauda provou ser um gênio do automobilismo. Ele provou isso. É um cara muito técnico e depois ele mostrou uma coragem que eu nunca vi na minha vida no automobilismo. Então, como você falou aí, guardadas as devidas proporções, sim, eu acho que o Sainz pode ajudar e já está ajudando a Ferrari a ir para frente. O Lauda estourou mais rápido, né? Eu não vi o Lauda correr, mas o Lauda estourou mais rápido na Fórmula 1, né? Foi mais rápido. Bem mais... O Sainz está levando um período de evolução, digamos assim. Hoje é mais... Porque hoje, essa qualidade do Sainz, hoje, ela é mais difícil de aparecer do que era há 45, 50 anos atrás, né? Você para começar, uma equipe na década de 70... tinha 12, 15 nego no box. 20 no máximo. Né? Hoje as equipes estão restritas a levar 80, se não me engano, por causa do coronavírus, né? Sim. Então, para você ver a diferença que é. Não tinha computador naquela época. O computador era o piloto e o engenheiro dele. Hoje tem uma parede do box que é só computador. Então é mais difícil hoje fazer o que o Lauda fez na década de 70. Por isso que eu acho que guardar as devidas proporções pode ser sim, eu concordo com ele. Muito bem, é isso aí. Finalizando então, né, essa edição do Loucos por Automobilismo. Mas que edição rápida. Rapidíssima. Nesse final de semana, então, tem o GP do Azerbaijão aí da Fórmula 1, né? Fiquem ligados, não é isso? E a gente volta na próxima semana com mais um Loucos por Automobilismo, edição 127 na próxima semana. Não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de inscrever no canal e tocar o sininho lá. Fala, Fábio. Jornalista, não só tem Fórmula 2 também no Azerbaijão, mas tem MotoGP também esse final de semana de novo. Tem MotoGP também?
Tem, MotoGP em Barcelona, corre na Espanha. Ah, é? Já publicamos, agora que ele está falando aqui, o Auto Racing já publicou, já está lá no ícone todas as notícias, as corridas deste final de semana na TV. Muito bem, é isso aí. Se é vivo, se não é, canal, tudo. Fique ligado lá e a cobertura você já sabe, né? Aqui no Loucos para o Automobilismo, edição número 127, beleza? Grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima semana. Fiquem ligados aí. Tchau.